Bem-vindos a mais uma videoaula e dessa vez vai ser dessa blusa com recorte horizontal bem no busto. Tá aqui todo o molde já pronto. E eu vou usar um retalho da última blusa que eu fiz com vocês também. Aquela com o laço nas costas. Então, como é um pedaço bem pequeno mesmo, vou encaixando os moldes. Eu vou usar essa parte, acho que eu vou usar essa parte daqui mesmo, esse listradinho. Eu amo tudo que tem de jeans. Virar aqui para o lado contrário. Essa blusa vocês podem fazer ela forrada ou não, tá? Mudei o lado, tá? Porque tem que deixar a auréola nesse sentido aqui do lado. E a gente vai posicionar os moldes assim no fio. Esse lado. E a auréola pra cá. Eu vou começar cortando pelas partes que a gente vai ter que ter mais de uma. Esse lateral frente vamos precisar 2 vezes ser cortada. Centro-costa também 2 vezes. A lateral costa e a pala. Essas duas partes do busto. E o centro-frente eu deixei ele inteiro pra gente cortar só uma vez. Que ele tem uns formatos mais diferenciados. E pode ser que na hora do molde ou na hora de montar ficasse com alguma deformação. Então, inteiro não vai ter problema na hora de você fazer na sua casa. Eu vou encostar bem desse lado aqui. Parece que tá muito amassado, tá? Mas não tá. Mas se o seu tiver bastante amassado, eu sugiro você passar muito bem com ferro para deixar tudo bem alinhado. No meu tá abreviado porque esse foi o primeiro molde que eu imprimi e testei. Então esse aqui, o meu, vai estar sempre com essas siglas. Que geralmente é só a gente que entende, né? Mas o de vocês vai estar tudo bem explicado. Vai explicar todas as laterais, o centro, quantas vezes vocês vão cortar. Vamos agora marcar tudo isso aqui. Esse aqui é o centro costas. Eu gosto de marcar aqui onde vai ser o zíper. Zíper. Lateral frente, 2 vezes também. Lateral frente. Lateral costa também 2 vezes. Eu gosto de marcar também o que vai ser o lateral e também o que eu vou precisar costurar um lado do recorte. E o lateral, pelo menos aqui eu já consigo saber onde essa parte vai ficar. Porque você pode ver que são muito parecidas. Esse aqui já é das costas. Esse da frente também já é muito parecido. Se a gente errar, fica o lugar errado, encaixado. E a pala 2 vezes.
Essas partes aqui eu estou cortando cada um 2 vezes, porque isso aqui vai ser o meu tecido principal. Como eu vou fazer ele todo forrado, eu já fiz todos os recortes na parte do forro. Esse também tem identificação, lateral costa e o centro costas. Lateral costa. Tá aqui, tudo marcadinho. E agora vamos cortar. Eu vou colocar uma presilha para não perder esses pedaços. Se você não tiver uma presilha dessa, você pode colocar alfinete. Vou repetir aqui o pique do molde. Essas 4 partes foi o que a gente cortou em par. Eu vou usar só uma das dobras que sobraram. Esse aqui vai ser a parte de baixo do recorte. Essa parte do busto vai ter 4 piques. Então, você vai marcar aqui, aqui, aqui e aqui. E depois fazer com a tesoura. Nesse, você vai cortar também 2 vezes. Mas como o meu tecido de forro não é esse, eu cortei ele aqui apenas no tecido principal uma vez. E você vai cortar uma vez no forro. Independente se sua blusa for toda forrada ou não, é bom você fazer pelo menos o busto forrado. Aqui também vai ter piques no centro-frente e você vai fazer o mesmo processo que esse. Como vai ser, ele tá todo inteiro, você vai cortar uma vez no seu tecido principal e uma vez no tecido de forro. Aqui centro-frente. E agora vamos cortar.
centímetro frente já cortado. E agora a última parte. Tinha um restante daquele outro retalho. Então vai caber certinho aqui. No caso vai ser essa parte do molde. Essa parte também vamos cortar 2 vezes. Então você vai cortar uma vez no tecido principal, ele todo aberto, e também na parte do forro. Como o outro que a gente fez também tem Pix. E por último, vou fazer 2 tiras de 55 centímetros para alça. Esses 5 centímetros de 55 da alça vai ser da zelha que a gente vai ter que colocar na parte de trás pra gente prender a argolinha do regulador. Aqui eu vou fazer apenas com as medidas que eu tenho, que vai ser 55 de comprimento e 3 de largura. Essas 2 alças, mas eu vou deixar no molde tudo certinho pra você não ter muito trabalho. Apenas só de cortar e marcar no seu tecido. Geralmente, as pessoas sempre cortam no sentido do viés, que no caso seria posicionar nesse ângulo. Mas como eu tenho só um retalho, então eu vou achando espaço por esse retalho. E o regulador que vamos usar será de 1 centímetro. Então, a alça também, ele tem que ter a largura de 1 centímetro, que é aquele mais fino. Pronto, as 2 alças já prontas. E assim ficará as partes. Vai ser 2 palas, 2 lateral frente,
um centro-frente, 2 centro-costas, 2 lateral-costa, uma parte de cima do top e uma parte de baixo. Lembrando que se você for fazer forrado, você tem que fazer esse mesmo corte no tecido de forro. Agora vamos unir a parte de cima e a parte de baixo do top. Eu vou unir pique com pique, bem no meio. E distribuindo pelos lados. Tem outro pique aqui e o outro desse lado. Um lado já foi, agora vamos fazer do mesmo processo desse lado. Tudo já alfinetado, agora vamos fazer uma costura. Daqui, passando até aqui. A margem de costura para esse top será de 1 centímetro. Retrocesse sempre no começo e no final das costuras. Depois de terminar de costurar, ele por dentro ficará assim. E pra gente soltar essas costuras nessas ondulações, vamos fazer alguns piques nessas curvas. Cuidado para você não cortar depois da costura, tá? Tem que ficar bem antes. Onde você costurou, você vai fazendo os piques. Esse aqui vai ser nosso top. Aqui vai ficar as alcinhas e essa parte aqui a gente vai fazer a pala. Depois que você fizer vários piques, agora vamos abrir essa parte da costura. Você vai passar o ferro abrindo as costuras em toda essa parte que costuramos. E fizemos o pique também. Quando você abrir as costuras, você pode ver a diferença. De um lado aqui foi passado e o outro não. E assim fica nosso top depois da gente fazer toda a passadoria. Agora vamos unir o centro-frente com o lateral-frente. Trouxe aqui o molde, que eu já modifiquei. Então ficará assim, lado A, lado B. E você vai unir as partes que tiver esse mesmo identificação. O A você vai costurar com o lado A, o lado B você vai costurar com o lado B. Aqui no caso do centro-frente vai ser lado A e lado A.
vamos alfinetar os dois lados. Depois de alfinetar os dois lados, agora vamos costurar. A margem de costura também será de 1 centímetro. Já finalizamos um dos lados, agora vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Você também vai costurar a margem de 1 centímetro. E assim vai ficar boa parte da frente da blusa. Esse é o lado direito e esse vai ser o avesso. Vamos abrir todas essas costuras com ferro. E agora, voltamos pro lado direito para unir essa parte do top com a parte de baixo da blusa. Tem um pique aqui embaixo, que fica também no molde. Aqui, esse pique. Aí você vai fazer para poder se encontrar com essa parte da blusa, bem no meio. E se não tiver, você pode fazer um piquezinho aqui, como eu fiz. Você vai unir a blusa, deixar costura com costura e fazer um pique aqui. Assim. Você vai juntar agora direito com direito e alfinetar. Eu gosto de começar do meio e ir distribuindo para os lados. Um lado já foi, agora falta só esse outro. E agora é só costurar tudo isso. Margem também de 1 centímetro de costura. Nessa parte de cima, temos algumas ondulações. Você vai conseguir assentar bem quando fizer alguns piques. É esses cortezinhos que ficam próximo da costura que vão fazer com que a sua blusa fique um acabamento perfeito. Vou demonstrar como se faz. Assim. Você pode fazer com a tesoura ou com uma tesourinha. Assim.
também vou abrir essas costuras com o ferro. Essa parte já finalizada, agora vamos para a parte das costas. Separei aqui as partes das costas, que já estão cortadas. Aqui temos a pala. Eu marquei o lado que vai ser o centro-costa, que vai ficar na mesma direção que o zíper, bem no meio. Aqui a lateral, que vai ser costurada com a parte também da lateral. E aqui, e o C, que eu deixei marcado aqui, é para as partes que a gente tem que encontrar na hora da costura. Lembre que eu deixei no molde o exemplo. Do lado C, você vai costurar com o lado C. Do lado B, costurar com o lado B. Aqui, no caso, esse lado B vai ser a parte lateral que a gente vai costurar com a parte da frente. Mas vamos começar com essas duas partes aqui. Esse é o lado que a gente vai colocar o zíper. E esse aqui é a lateral. Bem aqui no meio, esse é o lugar das pences, mas vai ser um recorte. Então, vamos começar por essa parte. Vamos alfinetar. Aqui já temos alfinetado, agora vamos passar essa parte aqui da máquina. A margem para costurar vai ser de 1 centímetro. E aqui já finalizamos. E agora vamos abrir essa costura também com ferro. Zíper e a lateral. E agora vamos colocar a pala. Se esse lado aqui vai ficar o zíper, então será a parte do centro-costa. Vamos colocar o direito com o direito, alfinetar e costurar. Vamos fazer agora uma costurinha aqui em cima. Deixei aqui um lado já separado. E esse resultado vamos ter depois de costurar. Aqui bem no meio vai ser o zíper. Vai ficar assim. Esse lado também. Vai ficar assim, com esse lado. Um centímetro de margem de costura. E assim fica a outra metade da parte das costas. Aqui também vamos abrir as costuras e passar com ferro. E agora vamos posicionar com a parte da frente. E agora vamos posicionar com a parte da frente. Você vai colocar a lateral com a parte da lateral. E lembre-se de deixar essa parte da pala muito bem unida com a parte do top. Somente nessa linha daqui. Eu marquei aqui errado o zíper e coloquei aqui a parte B pra ser lateral, mas é trocado, tá, gente? A anotação aqui. Vou começar com essas duas partes aqui pra poder a costura ficar bem no meio.
vou alfinetar também esse lado aqui, pra gente passar isso pra máquina. Tudo aqui já alfinetado, agora é só costurar esses dois lados. Já costurei um lado, agora vou costurar o outro. Blusa já costurada. E tudo que você fizer aqui, nessa parte principal, você vai fazer também no seu forro. Aqui também vamos abrir a costura com o ferro. Finalizado, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o forro. Para o forro, você vai fazer o mesmo processo que a gente fez até agora no tecido principal, mas você vai deixar um pequeno espaço na parte do forro para depois passar a blusa por esse espaço. E agora iremos fazer as alças com os reguladores. Já separei aqui uma das tiras, vou usar só uma para fazer a alça. E o que eu vou ensinar aqui nessa parte do vídeo, você vai fazer o mesmo processo do outro lado para fazer a alça. Tenho aqui também o regulador e essa argola. Você vai precisar de mais um de cada. No caso vai ser duas argolinhas e 2 reguladores, já que vai ser 2 alças. E aqui já podemos costurar isso na máquina. A margem para costurar vai ser de 1 centímetro. Aqui, ela toda pronta. E aqui sobra uma boa parte. E vamos refilar com a tesoura. Essa alça vai ser de 1 centímetro e o regulador também a gente vai usar de 1 centímetro. Tem outras formas também de fazer esse tipo de alça, mas eu gosto de fazer assim. Vou fazer um piquezinho aqui, bem pequeno, porque eu vou usar um desvirador de alça pra virar tudo isso. Você também pode usar um grampo ou alguma outra coisa que você está acostumado a virar as suas alças, ou rolo têxtil. Agora puxa com calma. Daqui eu gosto de dar uma passada com ferro, tá? Deixa bem alinhado essa parte que a gente acabou de fazer da costura. Essas bordas aqui. Deixa pro lado. Pra que não tenha o risco de ficar torta. Assim.
Daqui eu vou fazer 2 pespontos desse lado e desse. Daqui, se você também quiser, você pode já colocar os reguladores, se você tiver experiência. Como eu tô usando esse jeans, eu gosto de fazer ele com bastante pesponto. Acho que fica muito bonito o efeito que dá no jeans. Um lado já foi. Aqui. Agora vamos fazer desse aqui. E esse é o resultado de como ficam os pespontos. Se você fizer num tecido bem parecido com esse, vai dar esse efeito. Tá bem fininho também. Para aquela zelha, vamos separar 5 centímetros dessa mesma tira. Aqui, 5 centímetros. Corta. Deixa separado. Vai usar depois. E agora para a alça. Você vai passar a alça por esse regulador. Tá aqui, você vai deixar um espaço de mais ou menos 2 centímetros a 2,5 ou 3, se você não tiver muita prática. 2,5. E fazer uma costura para prender a alça com o regulador. Pode deixar também uma margem de 1 centímetro para costurar. Aqui já ficou preso. Agora, você vai passar a argola por esse outro lado da alça. Deixar que ele fique bem alinhado. E essa parte aqui você vai deixar bem no meio, porque a gente vai passar essa alça aqui novamente por essa regulagem. E você tem que ter certeza que isso aqui tá bem alinhado, para não ter um risco na hora a sua alça não ficar assim, torta. Primeiro lado. Passei o primeiro lado, agora falta só do outro. Passei do outro lado também. E assim fica nossa alça. E aqui, aquela zelha que a gente separou, você vai passar por essa argola, pelo outro lado. E aqui, já está toda pronta. E agora a gente vai costurar isso aqui na blusa. É o que a gente faz normalmente, né? Pra costurar, a gente coloca uma parte direito com direito. Aqui, se você quiser, você pode alfinetar
Agora vamos marcar a parte de trás. Esse outro lado da alça. Você tem que ter cuidado para não ficar torcido. Essa parte da pala, que é onde a gente vai colocar a alça, é só a gente seguir essa reta do centro costa com lateral costa, essa costura do meio, até aqui em cima e marcar a alça. Vou usar aqui aquela régua pequena. E também eu vou colocar dessa marcação para fora. No caso, a direção centro-costa, onde a gente vai colocar o zíper. Pode testar para ver se está na direção certa e tudo ok. Aqui você pode passar uma costurinha de segurança, porque depois a gente vai unir essa parte da blusa principal com o do forro. E assim fica a costurinha de segurança, só menos de meio centímetro, para não ficar muito abaixo quando a gente for embutir tudo isso. Agora, com a parte da frente toda pronta, esse aqui será o do tecido principal. Já coloquei as duas alças. Agora, vamos pegar a parte do forro. Você vai colocar direito com direito. E respeitando todas essas costuras. Alinhar tudo muito bem. Você pode usar também alfinetes nesses meios aqui das costuras, das margens, para ficar tudo alinhado. Nessa parte da alça, você vai colocar pra dentro da blusa e colocar o forro por cima. E agora é só alfinetar esse restante da blusa. E agora vamos fazer uma costura em toda essa parte que alfinetamos. E a margem para costurar será de 1 centímetro. Nessas partes aqui que tem essas costuras, você pode deixar para algum dos lados para diminuir o volume ou dividir no meio, deixando a costura aberta. E depois de costurar, é esse o resultado que teremos da nossa blusa. Isso aqui tudo foi o que acabamos de costurar. E sempre lembre essa regrinha. Onde tiver essas ondulações, você vai fazer o piques com a tesoura. A alça, também que costuramos, vai ficar toda embutida. E ainda não vamos costurar as laterais. Vamos fazer uma costura de peso. E essa costura se baseia em como temos o forro,
ou você vai fazer isso com o revel. A costura principal você vai jogar para o lado do forro, e fazer uma costurinha bem na beirinha da costura de união que fizemos as duas partes. Vai ter esse resultado aqui. Bem aqui. Nesse aqui eu não vou dar pra vocês uma medida pra margem de costura. É só pegar todas essas margens que fica pra dentro da nossa peça, jogar pro lado do forro e fazer uma costura bem aqui. E assim fica. Esse lado preto vai ser nosso avesso. E esse vai ser o direito, que vai ficar à mostra. Agora o próximo passo será o zíper invisível. Vamos colocar ele do lado principal da blusa. O meu será esse, que parece com um jeans. Já tem aqui o zíper preto. Esse aqui é de 50 centímetros, mas não precisa ser tão grande assim. De 20 a 30 centímetros dá certo também. E agora é só alfinetar isso aqui pra gente levar isso pra máquina. E assim fica o nosso zíper. Eu não vou cortar ele agora, eu vou pregar primeiro os dois lados pra depois cortar. Troquei aqui meu calcador. Vou usar esse de acrílico pra zíper invisível. E não precisa fazer nenhuma alteração de regulagem da sua máquina, é só o calcador. E também, se você tiver prata, não precisa desse calcador, não. Vou abrir aqui, deixar ele bem abertinho pra encostar. Quando você costura um pouco, abre um pouco o zíper e costura. Trouxe aqui para a mesa, um dos lados já pregado, já testei, tudo ok. Agora, vamos pegar o outro lado da blusa. E para não ter o risco de ficar muito diferente os lados dessa blusa, e para não ter o risco do zíper ficar torto,
Ou a gente vai tentar diminuir bastante para não ter esse risco. Você vai marcar onde ele parou. O limite é até aqui, onde tá essa emenda do tecido principal com o forro. Esse vai ser nosso limite do zíper que vamos marcar pro outro lado. Marcação. E agora vamos para a máquina. Novamente você vai abrir o zíper e encaixar o calcador. Show. E aqui temos a blusa com um dos lados do zíper. Já até fiz o acabamento também, na parte do forro. E agora vamos testar para ver se ficou tudo alinhado, principalmente nessa parte da pala e aqui em cima. E agora eu vou mostrar pra vocês como costurar a parte do forro com o zíper. Aqui vamos cortar um pouco. Virar o restante pra fora. E passar a parte do forro pra dentro. E o zíper vai ficar embutido entre a parte do tecido principal e o do forro. Agora é só alfinetar bem. Você vai até o final do seu zíper. Alfinetado, agora é só costurar. Para costurar o outro lado do zíper, eu vou usar esse calcador.
aqui em cima eu vou costurar de cima para baixo, porque fica um pouco grosso de passar. Já temos o outro lado do zíper já costurado. Esse excesso você vai cortar. E agora, vamos virar para o lado direito para poder testar se o zíper está todo alinhado. Puxa o zíper para fora. E agora vamos testar. Aqui em cima ele tem que ficar bem alinhado. Ótimo. E aqui também na pala. Tudo bem alinhado. E por último, vamos fechar a blusa do avesso e também do direito. Aqui, como sobrou um pedacinho, a gente vai terminar essa costura aqui, ó, até embaixo. Você vai fazer o mesmo no forro. Deixei o calcador que a gente tava antes para fazer essa costura. Esqueci de fechar, vou fechar aqui para ficar mais fácil. E agora é só unir e costurar. Esse é o lado direito, agora vamos para a parte do forro. No caso, esse aqui é o lado do tecido principal. E agora eu vou fazer o mesmo com a parte do forro. E assim temos o zíper na parte do forro. Para fechar totalmente a peça na parte de baixo, vamos encontrar essas duas costuras para que fiquem do lado do avesso e a gente possa costurar. Tá aqui e costurando. O tanto que você for costurando, você vai puxando. Se você quiser, você pode alfinetar também. Aqui, vou fazer novamente com vocês. Essa parte do principal e essa parte do forro. Você vai fazer com que eles se encontrem bem no meio. Você tem que garantir que esteja do avesso para fazer essa costura. Pode colocar um alfinete para não
acabar saindo. Essa parte que está mais visível, vamos começar por ela. Você vai unir tudo e costurar bem. E alfinetar. Vai ficar um grande bolo, mas já que fizemos aquela abertura no forro, a gente vai puxar por aquele pequeno espaço. Então, não precisa se preocupar. Quando chegar aqui, você começa a puxar, ok? Essa parte aqui vai ficar como se fosse um túnel. Você vai puxando aos poucos pra ir alfinetando. Ou você pode fazer isso enquanto você vai costurando na máquina, também pode ser. Por aqui. Eu vou fazer isso na máquina. Então, vamos achar a parte que começamos a alfinetar e vamos costurar. Tá aqui aquela abertura. Você vai costurar também com 1 centímetro de margem de costura. Quando você for chegando aqui nessa parte, como eu disse, como se fosse um túnel, você vai puxando. Tá quase chegando no começo. Continua puxando tudo. E finalizamos. E assim fica tudo costurado. Por último, como essa parte de baixo eu acho ela um pouco ondulada, você pode dar alguns piques também. Tá aqui tudo costurado. Vamos passar agora essa blusa por aquela abertura que fizemos. Aqui, e é só puxar. Por último, vamos fazer um pesponto nessa parte aqui de baixo. O mesmo que fizemos aqui em cima, na parte da pala e daqui do top, da blusa. Vamos fazer o mesmo aqui embaixo. Eu já adiantei toda a parte da frente, então vou mostrar pra vocês como fazer na parte de trás. Mas vai ser o mesmo processo, tá? Você vai pegar aqui embaixo, vem aqui.
e passar essa margem pro lado do forro. E é só costurar. Você pode fazer a costura por essa parte do lado direito ou do avesso. Eu vou continuar fazendo pelo lado direito, que eu vou conseguir enxergar melhor. Se você não conseguir costurar até nessa parte aqui do zíper, pode chegar perto, não tem problema. Essa margem aqui, passa pro lado do forro. Fiz o mais próximo que eu consegui. Aqui. E tem essa outra parte das costas que eu ainda não costurei. Aqui, até próximo também do zíper. Um lado já terminei da parte das costas, que tava faltando. Agora, vamos terminar esse outro lado. Vou passar minha mão mais uma vez por esse espaço. Você não vai conseguir passar por aqui por conta do zíper, que tá fechado. Então, você vai passar a mão por toda a blusa até chegar ao outro lado. E daqui, você já tem como costurar. Aqui. Agora, vamos passar tudo isso pra máquina para conseguir alcançar esse espaço. E assim fica a nossa blusa. Do lado principal e esse é do forro com o pesponto. Por último, vamos fechar aquele espaço que deixamos aqui. Eu vou costurar o máximo possível para ficar só um espacinho pequeno pra gente fazer um pesponto por cima. Mas se você quiser, você pode fechar tudo isso costurando a mão. Aqui o espaço. Você pode ir costurando até onde não conseguir mais. Aí você vai saber que é seu limite. Já cheguei no meu limite. Aqui foi o espaço que sobrou, então eu vou unir isso aqui e passar um pesponto. Esse é o resultado da blusa pelo lado do forro. E agora, pelo lado principal.